Vamos falar agora sobre pixel, um assunto extremamente importante na sua vida como designer. Você precisa entender pelo menos o básico desse assunto. Um pixel, ele é um ponto luminoso, né? No monitor que juntamente com outros do mesmo tipo formam as imagens na tela, tá? Então ele é um ponto. Samuel, como assim? É, por exemplo, toda essa imagem que você está vendo aqui, ó, você estava agora aqui, ó, lendo Pixel módulo 1, certo? E agora passou para uma próxima com outras informações, tá? Então, toda essa imagem ela é formada por pixel. Samuel, o que que são pixels? São os pontos. E o ajuntamento de todos esses pontos formam uma imagem, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui para você, para ficar mais prático e didático, né, esse entendimento. Aqui nós temos uma foto de um cachorro, certo? Para essa foto ser totalmente preenchida, totalmente construída, ela foi criada através de pixel, de pontos. Nós podemos observar aqui, ó, nesse zoom, bem aqui no olho do cachorro, que existem vários pontos com que realmente você olhando aqui parece ser vários quadradinhos pintados com basicamente uma cor. E que aí você percebe que quando você vai ver a imagem total, você não vê esses quadradinhos, mas quando você vai dando zoom, 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 aí você vai percebendo. A quantidade de números de pixel está muito pequeno para aquela imagem, aí ela vai ficar com menos definição, tá bom? Quanto maior a quantidade de pixel e dependendo de como for a imagem, você vai ver ela com mais qualidade. Quando você vai comprar, por exemplo, uma câmera fotográfica, aí você vai ver o megapixel, né? A quantidade de pixel que ela tira, né? Que quando ela vai tirar uma foto, ela armazena, ela vai colocar naquela imagem. Então, quanto maior a quantidade de pixel, melhor a qualidade. Quanto menor a quantidade de pixel, menor é a qualidade dessa imagem, tá bom? E Samuel, se quanto menor a qualidade, pior é, então por que que nós fazemos algo, ou melhor a pergunta, nós fazemos algo com pouca quantidade de pixels? Sim, fazemos, tá? Existem várias informações, várias imagens na internet. Pelo tamanho, não é necessário você fazer com uma quantidade muito grande, porque ela vai ser visualizada muito pequena. Por exemplo, ícones. Uma outra informação muito importante sobre o pixel é que cada quadradinho de cor aqui, ele tem uma informação, e nessa informação está registrada aquela cor, tá? Que cada quadradinho vai formar toda a imagem. Então, é muito importante você entender isso, porque quando você precisar fazer uma imagem e aí a pessoa fala, olha, eu quero que essa imagem tenha 400 pixels de largura por 400 de altura. Então você vai ter, putz, 400 é uma imagem quadrada. Pixel, a gente pode dizer que ele é dividido em duas partes. A primeira, pixel de informação, tá bom? E esse pixel de informação, tá? Que nós colocamos também, classificamos ele como RGB, nós temos até uma definição aqui, ó. Nesse estado, ele se define por três números, cada um entre 0 e 255, que correspondem às cores RGB, tá? Então, assim, o pixel de informação, que é o pixel de tela, é o tipo de pixel que nós vamos ver em celulares, em telas de notebook, em televisão, tá bom? Esse pixel que a gente vamos fazer assim, de uma forma digital, né? Ele é o RGB, tá? A gente consegue pegar, dizer, né, que as cores correspondentes é o RGB, que é o red, vermelho, né? Green, verde e blue, azul, certo? Esse RGB, cada cor aqui, ela vai corresponder a como se fosse uma escala, e cada número vai mostrar, né, na verdade, vai te apresentar um tom sobre aquela cor, tá? Que misturadas elas vão formar as imagens.
Parece um pouco complicado, tá? Mas só de você entender, tá bom? Só de você entender que o pixel para telas é RGB está mais do que suficiente. Você só precisa entender isso, que o pixel para tela, que é uma informação, certo? Ele é o RGB, que é para telas, tá bom? Depois nós temos o pixel, que ele é físico. E aí, esse físico, ele é ligado... Como assim, Samuel? Físico? Quando eu digo físico, é que ele está ligado à impressão. Seja em cartazes, seja em outdoors. Esse é o pixel físico, que é o pixel impresso. Então, sempre quando você pensar em pixel de informação, você vai entender, putz, é o pixel digital, é o pixel de telas, tá bom? E sempre quando você ouvir falar de pixel físico, é o pixel de impressão, tá? Que é o CMYK. O C de cian, aí nós temos o magenta, que é tipo um rosa, yellow, amarelo, e o K, né? Que é o de black, né? Que é o preto, tá bom? Então esse é o CMYK. Essa é até as cores que você compra para sua impressora. Se você tem uma impressora, por exemplo, a jato de tinta, tá? Que tem aqueles book de tinta, você vai perceber na sua impressora que você vai ter exatamente essas cores: o azul, magenta, o yellow, que é amarelo, e o black, que é o preto. Você vai perceber isso, que são as cores que formam, né? Que essas cores juntas você consegue fazer impressões, tá? Na sua impressora aí. Então, assim, o CMYK ele vai ser ligado para o físico, tá bom? Então aqui, ó, aqui eu coloquei até um breve texto, ó, a impressora recebe os valores de cada pixel, certo? Que são aqueles valores que eu falei para você. Cada pixel tem os seus valores, que é a sua tonalidade. Lidos no arquivo, seja um PDF, seja um arquivo de Word, né? O arquivo que você está imprimindo. E os transforma em um pontinho no papel com a dosagem certa das cores de impressão. Então, assim, na tela, eu falei que existe uma numeração, tá? Que vai de 0 a 255 e essas tonalidades, esses pixels um do lado do outro vão formando as imagens, tá bom? Já na impressora, como que funciona essa questão das cores para ficar em tons diferentes e às vezes dar aquela sensação de degradê? Na impressora consegue feita isso por dosagem, tá? Então a quantidade de tinta naquela região, naquele pixel físico, vai ditar, vai dizer como que aquele tom vai se comportar na sua impressão, tá bom? Então, quando você vê um degradê, uma passagem de um azul mais forte para um azul mais fraco, do amarelo, aí você vai ver essa diferença, né? E é feita toda por dosagem, por dosagem. A própria impressora, tá? Que a gente chama, tem uma pecinha dentro da impressora chama cabeçote de impressão, que é onde a tinta passa e ela faz toda a impressão da folha. Dentro desse cabeçote de impressão tem uma plaquinha que faz essa inteligência, né? De fazer a dosagem certa dessas cores, tá? Um conhecimento a mais aí para você. Quem sabe você como designer entra em uma gráfica, né, que eu recomendo muito, é uma experiência muito, muito boa para você crescer, para você entender. Aí você vai entender muito bem como funciona essa diferença de RGB com o CMYK. Durante esse curso, eu vou citar, eu vou ensinar, eu vou ficar recapitulando esse assunto novamente, porque é um assunto importante, é um assunto que você vai levar para sua vida como designer. Então, aqui, ó, nessa imagem aqui, ó, Sarara, nós podemos observar aqui, ó, CMYK e RGB, você consegue ver uma diferença. Parece que o CMYK ele tá mais apagado, certo? E o RGB parece que ele está mais vivo. As telas têm brilhos, contrastes, tem várias opções de você regular a sua imagem. Às vezes você utiliza uma imagem com tom de cinema, às vezes você utiliza um contraste mais tradicional. Então, as televisões, as telas, elas têm formas de você ajustar como você está vendo essa imagem, tá? Diferente de uma impressão que vai ser ditada, né, pela qualidade da impressora, pela qualidade da imagem, tá? Pela qualidade até mesmo do papel que você está utilizando para fazer essa impressão. E aqui nós podemos ver, né, um exemplo
do que é o CMYK, tá bom? Aqui, ó, como eu expliquei, o yellow de, né, yellow, amarelo, tá? O magenta, tá? O ciano, que a junção dessas cores aqui, ó, o black, né, que é o preto, aí a junção vai criando as outras cores, que aí sucessivamente a impressora vai tendo essa inteligência, né, vai administrando os pigmentos, né, as dosagens de cores para fazer essa mistura de cores e também para fazer esses degradês.